E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando sobre o anime, tá? Anime, qualquer coisa. Desenho baseado One Punch Man, que é um desenho porradaria, pô. E antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de deixar seu comentário, porque a gente vai responder todos os comentários. Beleza, e quem foi que fez os últimos comentários no último vídeo? Felipe Lima, salve Felipe Lima. Samuel BR, salve. Francisco Falcão, salve. E seu professor de história. Eu adoro meu professor de história. Poxa, meus parabéns, é isso aí. Bom, pessoal, como o Rafael acabou de dizer, o desenho é show. Não deixe de assistir One Punch Man. Porque assim, tá na Netflix. Eu realmente adorei. Foi demais. Foi assim, superou as minhas expectativas. E eu vou dizer a vocês por quê rapidinho. Vê só, a história ela se passa no Japão. Na verdade, quando esse anime, ele, como o Rafael disse, passou a existir como anime, antes ele existia como mangá, em 2009. Então, quando ele existiu o mangá em 2009, ele já estourou para mais de 7 milhões de pessoas que ficaram fã do Saitama, que é o One Punch Man. O One Punch Man é o seguinte, é um cara que é tão forte, que com um murro ele destrói qualquer coisa. Ele acaba com qualquer coisa apenas com um murro. Entendeu? E o fantástico do desenho que eu achei do anime é o seguinte. Como ele se torna o One Punch Man. As coisas acontecem na cidade do Japão. A cidade do Japão está com nome fictício por letra. Cidade Z, cidade B, e aí vai. E aí o que é que acontece? Sonho de criança dele era ser um herói. Então, o que é que acontece? Ele está saindo da entrevista de um emprego aonde ele não foi contratado e se encontra com um caranguejo bem dos 3 metros de altura, só de cueca. Agora o caranguejo é o seguinte, daqui pra cima caranguejo... Calma. E você se perguntou como ele transformou o caranguejo. O caranguejo mesmo, diz que ele comeu tanto caranguejo que virou caranguejo. Isso. Aí, e de baixo ele é humano, mas como ele comeu muito caranguejo, ele ficou daquela forma. E ele chega e sai matando todo mundo. Só quando ele se encontra com esses Saitama, antes dele ser o herói, o cara chega, vocês têm que assistir. E aí o que acontece? Ele se encontra com o cara, o Saitama, e aí ele vai dizer que vai matar o cara. E ele diz assim, ó, pode me matar. Você não vai perder nada com isso não. Você não quer me matar? Me mata. É o caranguejo lá, grandão. O homem metade caranguejo. Chega a olhar pra ele assim e termina dizendo, se eu olhar igual o meu, não vou mexer com você não. Tô procurando a criança que tem uma barroca pra então matar essa criança. E ele vai embora. Quando no meio do caminho ele se encontra numa praça com essa criança que tem uma barroca, que é muito estranho o queixo da criança. Eu não vou dar spoiler, não vou falar. Mas eu ri demais quando eu vi o queixo da criança. E aí Eu nem sei que pode chamar de queixo. Ali não parece um queixo não. E aí quando ele volta, ele diz assim, ó, corre porque tem um monstro querendo pegar você. Só que nisso o caranguejo aparece e o cara pergunta, por que você tá querendo fazer isso com ele? Ele fez, não, porque ele fez uns mamilos que não saem na minha couraça de caranguejo e eu vou matá-lo. E ele é um simples humano na hora e ele consegue derrotar o caranguejo. E a partir daí ele quer ser um super-herói por hobby. E aí ele, por essa questão dele ser o super-herói por hobby, ele passa 3 anos se desenvolvendo e se torna o cara mais poderoso da Terra. Mas só ele sabe que ele é o cara mais poderoso da Terra. E aí tem uma situação em que aparece um cyborg chamado Genos. E esse cyborg chamado Genos subestima ele. Por quê? Porque ele fica com uma aparência diferente, bicho. O cara é o herói mais poderoso da Terra, mas tem umas luvas vermelhas, tem um moletom amarelo, tem uma bata branca. Então, é um cara que ninguém dá nada por ele. E aí aparece uma vilã muito forte
enfrenta esse Genos, que é um ciborgue poderosíssimo, mas ele com um soco destrói a vilã. E aí começa, mas aí quando o cara chega e pergunta pra ele assim, como é teu nome? Ele diz assim, Saitama. Saitama, não conheço você. Ele fica, como é que você não me conhece? Eu sou super-herói. E aí, pessoal, é que a onda começa, porque ele vai se inscrever como super-herói, porque lá no Japão tem uma, como é que eu digo, uma empresa que relaciona todos os super-heróis que existem. Tem o super-herói Smile, tá pronto. Manda o super-herói Smile pra ajudar ele naquele crime. Isso. E aí os super-heróis, eles são avaliados por letra. Então, o Saitama, ele fica com a letra C, quer dizer, a pior classe de super-herói que existe. O Genos, ele fica com a classe S, que é aquele... Então eles têm um ranking aonde eles vão crescendo. E o barato do anime, e que foi o que me deixou assim muito apaixonado, é porque o anime, ele passa uma história de integridade do herói e a parte da humildade. Porque imagina só, você ser o cara mais poderoso da Terra e se brincar do universo e você aceitar ficar com os super-heróis da linha C, quer dizer, da linha daquele super-herói que não tem poder nenhum. E ele começar a galgar isso do começo. E aí ele começa a enfrentar os grandes vilões, mas a humildade dele é tão impressionante que o Genos chega a dizer assim, eu quero que você seja o meu sensei. Mas na verdade ele não aceita o Genos como se fosse o mestre, ele sendo o mestre do Genos, entendeu? É um amigo. E aí ele sofre bullying porque ele é careca por conta da roupa dele, da fantasia. Ele também consegue ver o lado bom das pessoas. Tem um super-herói que só anda de bicicleta porque ele não tem poder nenhum. Então tem uma hora que ele enfrenta um baita de um vilão, um cara monstruoso, e ele perde. Mas ele diz uma coisa lá pro cara, que é como se aquele cara fosse o herói dele, porque aquele cara sem poder nenhum enfrentou o rei dos mares. Então, e aquilo deu uma nova motivação para ele ser o herói no caso. Então o Saitama, ele além de passar uma mensagem de humildade, a parte também de objetividade, de você resolver os problemas. Por exemplo, no final do anime, por ali, quando todo mundo está enfrentando os vilões menores, ele vai logo no grande, ele vai logo topar de cara com um grande. Então assim, ele não tem meio termo. É para resolver um problema, o problema vai ser resolvido. Tá? Então são essas as lições que o anime ele vai passando. Primeiro, a grande lição é a questão da humildade. A pessoa ser humilde, não importa se você seja a pessoa mais inteligente. Khalil Gibran, Khalil Gibran, ele tem vários livros, é um escritor do Oriente Médio. E ele disse o seguinte, que a humildade é o último grau da sabedoria. Então, o último grau da sabedoria é a humildade. Por quê? Porque não é preciso você estar se mostrando que você é. Você não precisa disso. Às vezes, você também que está sofrendo bullying na escola, às vezes acontece mesmo, como acontece com o Saitama, por ele ser careca, por ele usar uma roupa diferente, então às vezes tem um bullying por ele, mas ele não tá nem aí, porque ele sabe quem ele é. Ele mesmo tira onda, ele é aquele cara que vai no supermercado comprar as frutas, as coisas para ele comer. Em nenhum momento a ideia dele ser o cara mais poderoso da Terra faz ele se sentir uma pessoa diferente. É verdade. E o final, assim, a parte que o Genos no começo do anime é aquele cara prepotente. É aquele cara metido porque ele tem um poder muito grande. Mas ele vê que o poder dele é mínimo na frente do Saitama. Aí tem uma parte que ele chega a dizer assim, que eu achei o máximo, que ele chega a dizer assim, uma coisa que eu estou aprendendo com o Sensei é ser humilde. Porque
é o cara que tem o poder de derrubar, por exemplo, um meteoro com um murro. Mas ele fica daquele mesmo jeito, vai fazer as compras deles, essa parte toda. Então, pessoal, não deixe de assistir. Eu até vi, parece que o pessoal estava querendo comparar Death Note e One Punch Man, qual é melhor. Não tem nada a ver, uma é uma coisa, outra é outra coisa. One Punch Man é demais. Não perca, não deixem de assistir esse anime, porque é demais. E peguem as lições, porque muitas vezes a gente fica parado no problema. Por exemplo, a gente vai ter prova de matemática. E aí, o que é que a gente faz? Vai filar? Não, vai estudar. Então, o problema, a gente tem que resolver o problema. A gente não adianta ficar fazendo carinho, amor, mandando beijinho pro problema, não. O problema tem que ser resolvido. E às vezes, quando a gente precisa passar de ano, quando a gente tem que estar lá estudando, que as coisas não vêm fácil, não. As coisas vêm com dificuldade mesmo. Mas aí é onde você consegue os valores. Então, pessoal, vai a dica. Assistam One Punch Man pela Netflix. Só são 12 episódios, em 4 ou 5 horas você assiste tudo. E as lições que eles passa, pra mim mesmo foi fantástico. Fantástico, fantástico. Eu comecei a assistir, ri muito, porque são coisas absurdas, são destruições absurdas, mas as mensagens... Tipo assim, tem um cara do tamanho do universo ali. Morreu. Ele com um murro, o cara, como o Rafael disse, tamanho do universo, mas ele dá um murro que a cabeça do cara explode. Então, vale a pena. Um grande beijo. Quer mais alguma coisa? Não, beijão e falou! E não esquece de assinar o canal e clicar aí, pessoal, e assistam One Punch Man na Netflix, tá? Um beijo.